close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. Bom, trazemos hoje para vocês uma ilustre persona, bastante conhecida e relevante do cenário sociocultural e artístico. É ele, mestre de capoeira, educador e professor de educação física. Para recebê-lo, começo assim: capoeira ou capoeiragem? Essa é sua identidade. Bom, é um prazer. Mestre Obrigado. Aurélio Capoeira Baracá. Primeiramente, obrigado a todos por estarem aqui. Eu agradeço pela oportunidade, a TV Estilo. Guiomar eu conheço como... Eu vou ter que contar logo de cara, né? É uma capoeirista, uma grande capoeirista. E ela tem um pseudônimo também, que na capoeira a gente chama de delegada, né? A delegada que é advogada também. Delegada, uma grande representatividade na capoeira. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo acolhimento, pelas palavras também. Espero estar ao alcance desse elogio todo. Eu que espero. Então, mestre, a gente está aqui para um pequeno bate-bola, aonde eu quero levar para o público, né, a grandeza do que é o meu mestre. Me desculpe, às vezes, eu usar um pouquinho de orgulho, mas eu tenho muito orgulho de você ter me trazido para a capoeira. Isso eu já falei outras vezes e agora é em público. Eu fico muito contente de estar aqui, de verdade. Eu sou muito feliz de ter conhecido uma pessoa como você, de verdade. Porque eu acho que assim, o maior tesouro que a gente leva da vida são as lembranças que a gente deixa aqui no coração das pessoas também, né? Uma vez eu escutei uma frase que me impactou. No meio de uma conversa, um amigo me questionou assim, né? Qual que é o maior valor que a gente pode levar da vida, né? Porque ele me contou assim, perguntaram para ele, como que você gostaria que fosse seu último momento de vida? E ele respondeu para mim assim, eu gostaria, se eu pudesse escolher a hora do último suspiro, eu queria que ele fosse amando e sendo amado. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, é incrível, né? Porque se o último suspiro for dessa forma, quer dizer que você teve uma trajetória de muita felicidade. Alguma semente você plantou, alguma coisa também foi cultivada no seu coração e você, ao longo do seu trajeto, você viveu coisas maravilhosas, né? Com as dificuldades, você conseguiu fazer, assim, uma grande mudança na vida das pessoas. Então eu fiquei com isso na cabeça, né? Isso é muito importante, né, mestre? Quisera que todos nós pudéssemos ser amados e principalmente amar, né? Porque eu acho que quando você é amado, você está ganhando duplamente. Não importa se não vem na mesma moeda o amor, mas o dar é tão bom. Eu considero isso. Bom, mestre, eu gostaria que você fizesse assim um breve relato de como você conheceu a capoeira. Isso você fala muito para nós, né? Sim. Bom, vamos lá, né? Como é que eu conheci a capoeira? O meu contato da capoeira não foi muito por acaso, não. No primeiro momento, eu conheci ela porque eu brincava na rua com os primos. Eu nem sabia direito que aquilo era capoeira. Então, na zona norte de São Paulo, eu tinha uns primos que moravam no bairro do Perialto, né? E a gente brincava na rua e tal. Mas eu tinha uma situação muito complicada na época de escola sobre preconceito. Então eu passava por algumas situações muito complicadas, doídas, sabe? E aí eu tenho uma irmã mais velha que, quando a gente ia pra escola, então ela ia comigo, a gente tinha a período escolar, né? Uhum. E aí ela tava lá para me proteger, mas no momento que ela ficou mais velha e ela não me acompanhava na perua, aí eu tinha que fazer algo. Aí o meu pai falou, não, você vai precisar fazer alguma coisa para você se defender dessas situações. No primeiro momento, eu não conhecia a capoeira assim na academia, eu fui conhecer o karatê. Eu tinha um amigo na rua, né,
que fazia karatê, já era faixa preta, um pouco mais velho, claro, né? Eu tinha 8 anos de idade, ele já tinha os seus 16, 17 anos. E criança se apaixona pelo lúdico. Eu vi tatame, eu vi kimono. Então eu falei, é isso que eu quero fazer. Porém, meu pai era militar e nós éramos sócios da Associação Desportiva da Polícia Militar, o clube da Polícia Militar que fica na Marginal Tietê, na Zona Leste de São Paulo. Frequentava lá. E aí num dia passeando, eu vi a capoeira. Nessa época, eu fazia aula de violão. Eu gostava de tocar violão. E eu vi meus primos na academia. E aí eu comecei a entender o que eles estavam passando para mim. Aí começou a fazer sentido aquilo que eles estavam me mostrando. Sim. Aí meu pai me colocou na capoeira. E eu comecei a frequentar o professor de violão. Ele começou a se ausentar um pouco das aulas. E aí eu fazia só os treinos aos domingos de capoeira e aos sábados violão. Aí eu comecei a ficar só na capoeira por causa da ausência do professor de música, né? Sim. Peguei gosto, aí conheci meu mestre, conheci o propósito dele, não consegui mais me desvincular da capoeira desde então. Nunca mais eu larguei. Então o meu início foi nesse momento, para me defender. Meu pai Sim. queria que eu me defendesse, mas eu peguei paixão. Ai, que bom, né? E pegou o melhor dos mestres, né? Sou suspeito pra falar. Exemplo, não, eu posso falar, eu posso falar, independente de ser suspeito, que eu já sou a terceira geração, né? Ou quarta, ou quinta, sei lá. E ele deu, por tudo que ele é um grande exemplo. E eu acho que, dentre os mestres que eu conheço, você seguiu bem a cartilha dele. Aprendeu o ABC como se deve. Bom, eu queria saber qual a relevância que você acha, e me permita, mestre, chamar você, porque a nossa relação até permite isso, que você sabe que não é falta de respeito, pelo contrário, é excesso de carinho. Eu queria saber qual a relevância que você acha em relação à capoeira para a juventude, os jovens. Capoeira pode fazer toda a diferença. Completamente. Porque para falar sobre isso eu tenho que falar o que é a minha vida. Toda a diferença. Bom, para começar, eu acredito assim, invista em você mesmo. Você tem que ser o maior investidor da sua própria vida. E deixa até um recado antes de falar dos jovens para os pais. Seja o maior patrocinador da história dos seus filhos. Acredite você primeiro, para depois as coisas poderem acontecer. Sabe, a capoeira, como eu contei no início da minha trajetória, ela fez toda a diferença porque dentro da história da capoeira eu comecei a entender e me ressignificar. Porque essa história de preconceito permaneceu por muito tempo. Então eu estudava num colégio que tem uma filosofia militar, né? Não pelo militarismo, mas eu passava por uma situação muito complicada, porque haviam poucos negros na escola. E eu não conseguia entender, quando eu era mais novo, algumas coisas que eu fui entender por causa da capoeira, onde eu me encontrei, onde eu coloquei um entendimento sobre liderança na minha vida, em primeiro lugar, né? E consegui passar por cima dessas situações. E eu comecei a dar aula muito cedo. Quando eu comecei a dar aula de capoeira, eu ainda estava no colégio, eu ainda era aluno do colégio. Então eu fui lá e fiz uma comoção da massa, né? Eu convoquei praticamente todos os meus amigos para fazerem aula. E aquilo me posicionou num lugar cujo qual eu não me encontrava antes. Entendeu? Então, naquele momento, aí eu comecei a entender o que é protagonismo da própria vida. De um jeito meio no subconsciente, sem perceber, apenas vivendo, né? Mas eu comecei a entender realmente o significado de ser protagonista, porque eu podia escrever a minha história porque só dependia de mim, só de mim. Então eu me encontrei. Então, assim, claro que com o direcionamento do meu mestre, que inclusive eu só agradeço, mestre Júlio César Cândido Pontes, mestre Julião, muito obrigado por acreditar em mim. Também agradecer meus pais, como eu disse, que me incentivaram a acreditar em mim, e por isso que eu continuei essa trajetória. Então a capoeira fez toda a diferença. Poderia ter sido em outra atividade? Poderia. Mas ela me permitiu ser protagonista da minha própria vida.
E vocês todos podem ser protagonistas das vidas de vocês também. Então, com isso, você quer dizer que a capoeira, na formação dos jovens, tem um grande diferencial. Exatamente. Um grande diferencial. Ela pode ser um veículo de transformação muito grande. É, né? Tá? Então, você acha que para a prática da capoeira tem alguma distinção da faixa etária? Aí, Credo, sexo, alguma coisa do tipo? então, aí que tá, né? É uma pergunta bem... A gente pode conversar muito sobre isso aprofundadamente, mas a capoeira ela agrega todas as pessoas. A gente precisa entender algumas coisas primeiro. A capoeira é uma arte brasileira. Então, por isso, eu já acho interessante que as pessoas compreendam a história dela. A capoeira ela foi um veículo de libertação do negro que foi escravizado. Então, só para resumir a história, ela foi desenvolvida para que o negro escravizado pudesse lutar para a sua liberdade. Hoje ela é praticada como filosofia, como esporte. E eu penso assim, eu acredito que a gente precisa investir na nossa saúde para não ter que investir no futuro em remédio. Como professor de educação física também, eu sempre prezo isso. Hoje, pode ser que não faça tanto sentido para algumas pessoas, mas lá na frente vai fazer. Então começa por aí. Então ela agrega todas as pessoas. O amor da capoeira vai lhe permitir conhecer a cultura, vai permitir conhecer pessoas. Ela abrange tantas coisas que você precisa vivenciar. Todas as idades, todas, não há limites. Não há limites para o ser humano, não há limites para as pessoas. Não há, não há. E o que a gente observa também, por exemplo, eu já vi você e outros companheiros também jogando com deficientes, né? Exatamente, não há limites. Gente, de verdade, não há limites. É um perigo fazer capoeira porque você pode acabar se apaixonando por ela. Eu tô falando assim, sem nenhum medo de declarar isso. Porque você vai ver a transformação que ela pode estar fazendo na sua vida por questões que você às vezes nem imagina. Às vezes você nem parou para pensar naquilo que poderia fazer bem para você. A capoeira vai lá e cutuca num lugar que você fala, nossa, eu nem imaginava que eu poderia estar aprendendo isso, eu nem imaginava que eu poderia estar vivenciando isso. Entendeu? A capoeira ela permite que você descubra que não há limites. Não há limite nem para deficiente, nem para brancos, negros, faixa mulheres, etária, homens, não importa, todos podem. Então, tocando ainda no ponto da etariedade, que é uma palavra que está em moda, você tem alunos, eu diria assim, jovens senhores, que eu já sei, e são muitos esses alunos. Então, eu vou... E não precisa citar nomes, mas mais ou menos a faixa etária deles, só para que o público tenha uma ideia de que sempre é tempo de aprender. Sempre é tempo. A idade fisiológica e a idade cronológica é algo que a gente precisa pensar um pouco. O que está no RG não significa que está na sua vida. O que declara no RG é a sua idade burocrática, cronológica ali para saber o tempo de vida que você está aqui, mas o que vale é a sua idade fisiológica, como que está a sua saúde para você viver. Uma vez perguntaram para mim assim, com todo respeito às escolhas das pessoas, mas por que fazer atividade física? Tem gente que não faz atividade física, vive 90, 100 anos, e alguns vivem 25, 30. Eu não estou aqui para questionar isso. Qualidade de vida é você estar bem enquanto está aqui. E aí eu conheço vários na idade do RG, a idade cronológica, que tem muito mais saúde do que outros jovens, porque é a escolha. Inclusive, eu posso dizer, porque como eu disse que a idade do RG não é nada, né, a Guiomar está aqui na minha frente, é capoeirista. Inclusive a qualidade da capoeira que ela apresenta, tanto na parte prática quanto na parte de conhecimento, é algo interessante, né? Então, assim, precisa conhecer. Eu sou suspeito de falar, você precisa conhecer. Quem não conhece, venha conhecer. E eu aproveito para a gente quebrar um tabu. A maioria das pessoas que acha que capoeira é só dar aqueles
rolê, pirueta. Não necessariamente, né, mestre? Não necessariamente. O mundo da capoeira, ele é gigante. Eu pego de novo aqui, preciso pegar aqui a Guiomar, né, o seu exemplo. Quando eu a conheci, ela foi levar uma amiga para fazer capoeira, ela foi acompanhar. E aí, a amiga fazia aula, ela ficava só observando e eu ficava interagindo, brincando. Conclusão que a amiga acabou desistindo da aula e ela ficou. E ela ficou, e passaram-se alguns anos. E lá na capoeira eu percebi que ela foi se identificando com questões que vão além da prática da atividade física. O reconhecimento da sua cultura e o quanto ela influencia a sua própria vida, por exemplo, eu vi que foi algo que te apegou. Bastante. E isso me favoreceu, ajudou não só a mim, quanto a muitas pessoas, o fato da sua vontade de pesquisar e perceber o quanto que a sua presença é útil para a capoeira. Ela é significativa. Não importa o tempo de capoeira que você tem, importa o que você fez nela no tempo que está. Enquanto você está nela, é isso que importa. E você faz a diferença. Obrigada, mestre, obrigada. Mas isso eu devo muito ao mestre que nós temos, né, que o nosso grupo teve a felicidade de ter. Bom, sem rasgação de seda, vamos lá. Então, a gente poderia dizer, na sua concepção, por tudo que você está falando até o momento, que a capoeira é uma fonte de alegria e longevidade. Com toda certeza. Juventude eterna, poderíamos dizer assim. Com toda certeza. Também acredito nisso. Com toda certeza. Então, mestre, como, quando e onde nasceu o grupo Capoeira Baracá? Quando, onde e como? Legal. Quando? Bom, vamos lá. O grupo, ele nasceu oficialmente, a gente usou a data do dia 17 de abril de 1999 como data de início do trabalho do Grupo Baracá Capoeira. Onde? Né? No ginásio Baby Barione, em São Paulo. E como? O meu irmão de capoeira, mestre Henrique, somos formados do mesmo mestre. Na época, ele idealizou um campeonato feminino. Um estilo de torneio que não existia naquele formato. E crença, ele acreditou que ele poderia fazer o evento. Isso ficaria mais ou menos que ano? Mas foi só pra, então, exatamente no ano de 1999. Certo. Tá? Ele realizou esse evento, ele produziu, ele correu atrás para fazer o evento acontecer. Foi maravilhoso, foi registrado. E a gente usou aquele trabalho para simbolizar o início do nosso trabalho do Grupo Baracá Capoeira. Sim. E a nossa filosofia no início era atender a comunidades, fazer 90% do nosso trabalho foi dentro das comunidades. Né? Então a gente tinha esse sonho de fazer isso acontecer. E hoje o grupo já está aí há 23 anos, né? Uhum. Mas foi um sonho. E só para finalizar essa parte, é o que eu falo, a palavra-chave é sonho. As pessoas, os adultos, eles costumam colocar os sonhos na gaveta depois que crescem. Por causa que a gente tem muitas demandas de trabalho, às vezes as contas que você tem que pagar, as preocupações fazem com que aquele sonho... Criança, pode perguntar para uma criança, ela sonha e fala bem o que você quer. O que você quer ser? Astronauta. Eu quero... O adulto não. Eu queria ser feliz, eu queria pagar minhas contas. Não, as contas não podem vir primeiro. E já usa o queria. Coloca no passado. O sonho vai para a gaveta e deixa de ser realizado. Entendeu? Então o sonho tem que vir primeiro. Ele tem que ser uma coisa que você está disposto a fazer acontecer, independente do problema que você vai enfrentar. Se você chegar no sonho, você já pagou as contas, você já resolveu os problemas de saúde. Para realizar os seus sonhos, você tem que estar bem. Então o Baracá é um sonho realizado. E olha, pelo que nós sabemos, hoje o Baracá já se multiplicou bastante, né, mestre? Muitos mestres, ou seja, alguns mestres, professores. E aí, você pode dizer um pouquinho sobre isso? Sim, hoje no Grupo Baracá nós somos em 3 mestres. Mestre Henrique, que é meu irmão de capoeira, Antônio Henrique Pereira Leite, tá? Nós somos os fundadores desse grupo. E também tem o mestre Kojak, que também, na época, eu não era mestre, nem o Henrique era mestre, nem o Kojak.
tá? O Kojak é um mestre de uma geração mais nova, mas ele também é fundador desse grupo. E temos outros professores, temos aí o contramestre Sadam, temos aí outros professores, instrutores também no grupo e vários integrantes que formam essa família hoje, né? Mas veio sendo formada há muitos anos, né? Porque o Baraká não é só um grupo de integrantes. As pessoas às vezes deixam de treinar por motivos da vida, mas elas nunca deixam de participar da família. A família é uma coisa que a gente... É família. Transcende. E é família mesmo. Transcende. Muito. Podemos dizer isso com É. muito orgulho e muita segurança. Exato. Somos uma grande família. Aliás, eu acho que todas as famílias deveriam pegar um pouquinho do espírito do que é ser família. Tolerância, respeito, que isso a capoeira nos ensina. Muito respeito. Bom, é sabido também que dentro da atividade da capoeira e do grupo Capoeira Baraká, você é um celeiro de projetos de alto valor. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre esses projetos. Você pode falar alguma coisa para gente? Vamos lá, né? Celeiro é pesado, mas é isso, né? Legado Mas é isso, né? Você nunca para. Legado é isso, Celeiro né? está sempre Acabei ali. de falar de sonho. É o motorzinho. Eu vou voltar na palavra sonho, né? Realizar um sonho significa você estar disposto a enfrentar os desafios que vão ter no meio do caminho. Entendeu? Quando o desafio é muito grande, a tendência das pessoas é desistir ou falar que não pode. E eu não tô aqui para julgar ninguém, pelo amor de Deus, mas você tem que estar disposto a passar por cima disso. Então, os nossos projetos no início era fazer a diferença dentro das comunidades. Então, no começo do Baraká, eu fui trabalhar num projeto chamado Parceiros do Futuro. Parceiros do Futuro foi um projeto que, na época, o governo implantou nas escolas, aulas de cultura, tudo mais, tal. E cada professor, na época, foi trabalhar em um. Então, esses projetos fizeram com que o nosso trabalho ficasse muito forte, porque o aluno começa a se identificar com o propósito da atividade e tem o pertencimento ao grupo. Que eu vou falar depois do significado do grupo Baraká Capoeira. É isso que eu quero saber. Então, por exemplo, eu fui dar aula num bairro chamado Morro Doce. E lá daquele projeto do Morro Doce, saíram alguns formados meus. Por exemplo, um contramestre que está na Bahia, que desenvolve outro trabalho hoje, né? Então eu tenho uma aluna que já viajou vários países, né? Professora de educação física, que é a Mônica Cobra Verde. Cobra Verde. Né? Professor Bogó, outros professores também, né? Que saíram desse projeto. E aí a gente continuou. Então, assim, hoje nós temos na Vila Maria, em São Paulo também, com o mestre Kojak. Eu atuo também em outros lugares, na região de Guarulhos. E falar de todos os projetos seria muito extenso, mas eu convido todos a conhecer. Posso falar do... Não só pode, como deve. Gente, entra dá um Google e coloca lá Grupo Baraká Capoeira. Vocês vão achar vários vídeos, mas temos o nosso site, né? www.grupobaracacapoeira.com.br/vídeos. Vocês vão ver os vídeos. E tem o nosso Instagram, né? @Centro Cultural Baraká. Exatamente. Então, essa pulverização do Baraká, isso é lindo, né? Todo canto tem Baraká. Agora a gente vai começar a se espalhar cada vez mais. E eu queria que, para muita gente, não entende muito, mas em poucas palavras, pinceladas, você colocasse um pouquinho. Você falou em mestre, contramestre, formandos. As pessoas não sabem exatamente essa hierarquia. A hierarquia, né? Então, tá bom. Dentro da capoeira, a gente tem um momento que é o aluno, depois ele vira instrutor, formado, né? São graduações. Instrutor, professor, contramestre, que é um nível intermediário, e o mestre. Sim. A palavra contramestre vem da navegação. Contramestre, ele substituía o mestre, né? Fica é um reserva. O copiloto seria. Copiloto, O contramestre é o que substitui o mestre na ausência dele, entendeu? Seria isso. Exatamente. Muito, muito interessante. E o que eu queria saber também são esses projetos que eu posso dizer que eu estou junto também. Esses projetos porque a capoeira não é só a roda.
no caso do Baracá, principalmente, né? Não é só a roda. Nós temos outro universo paralelo que é magnífico. Pode falar um Sim. pouquinho, que são as apresentações, essas coisas? Sim. Então, a capoeira ela permite que você abra o leque da diversidade, de como expandir a história dela. Então, nós temos um grupo de apresentação que você faz parte também. Tá? Tem a parte do treinamento, tem a parte de torneios também, mas tem a parte de pesquisa científica. A capoeira precisa muito de pessoas que levem o conhecimento. Quando que isso começa a fazer sentido? Quando as pessoas começam a entender que a história dela tem todo o sentido com a vida delas. E como que elas vão saber disso? Se um capoeirista mostrar para essas pessoas que nesse momento pode ser leigas, o valor que ela tem na nossa história. Então temos as pesquisadoras também, como a Guilmar. No nosso grupo de apresentação nós já fizemos várias apresentações, inclusive eu falei dessa questão dos formados, né? A Mônica, que é uma das professoras do grupo, ela foi uma das pioneiras do nosso grupo de apresentação a levar capoeira para outros países, e a gente já fez cruzeiro por causa disso e tudo mais. Então, quando você leva a capoeira dessa forma, mesmo que a pessoa não pratique, mas você está mantendo um legado vivo. Aquela pessoa que morreu, mas acreditava que ela precisava lutar para dar a continuidade à história, ela está sendo lembrada no momento que a gente leva a capoeira dessa forma. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E nessas apresentações, o bacana é que a gente conta a história da capoeira em pequenas pinceladas, mas vai contando, né? Na puxada de rede, famosa puxada de rede, samba de roda, e aí vai, né, mestre? É gostoso. Então, e até o mestre é sempre convidado para as escolas de samba, né? Também, olha, é tão gostoso. A parte de apresentação, eu lembro um dia que nós fizemos uma roda, eu estava tocando berimbau, e aí eu vi uma moça chorando, né? Às vezes as pessoas se emocionam, mas ela estava chorando de um jeito que eu não me contive. Aí eu pedi para uma pessoa segurar o berimbau e fui conversar com ela. Moça, o que está acontecendo? Tal. Ai, é que eu estou muito emocionada porque isso está muito bonito e tal. Assim, mas só que estava chamando tanta atenção de todo mundo que até a mim, né? Aí eu tive que sair e perguntar. Porque ela ficou impactada com aquilo que a gente estava mostrando. Então a gente não sabe o quanto que a sua atitude pode impactar a vida de alguém. É verdade. Então acredite, continue. Com certeza. Agora a gente vai para uma situação assim um pouquinho mais polêmica. A capoeira já foi muito discriminada, né? E criminalizada também. Não só discriminada, mas criminalizada. Como você vê a capoeira hoje, após tornar-se patrimônio cultural e imaterial brasileiro? Bom, isso aí é um ponto muito interessante de saber. A capoeira, ela já fez parte do Código Penal, Decreto 847, que dizia que a pessoa que fosse encontrada jogando capoeira, ela pagaria de 6 meses a 2 anos de prisão em Fernando de Noronha, que hoje é um paraíso. Mas era uma Todo mundo quer ir. Todo mundo quer ir, mas era uma prisão. Lá era uma prisão. Por que a capoeira fazia parte do Código Penal? Porque eram ditos vadios aquelas pessoas que estavam na rua sem emprego. Mas quem é que estava sem emprego? Quem é que estava andando na rua? O negro que foi escravizado. Estava à margem da sociedade. Não por escolha, não é? E olha só a importância de fazer uma reflexão mais profunda sobre isso. E aí hoje a capoeira foi tombada, a roda de capoeira foi tombada patrimônio imaterial da humanidade. Porque quando você faz uma roda de capoeira, não importa em que língua que você fala, não importa a sua classe social, quando duas pessoas estão jogando, elas são iguais e elas se entendem. Onde você estiver, onde tiver um berimbau, duas pessoas jogando é uma roda de capoeira, então é patrimônio imaterial da humanidade. E isso é muito importante porque a capoeira está sendo a maior divulgadora da língua portuguesa, por exemplo. Sim. Na verdade, ela é. E, nossa, então, assim, olha quanto valor.
Exatamente. Né? Olha que veículo de libertação magnífico que ela se transforma. Se transforma mesmo. E leva para quem desconhece, né? Que o Brasil até então era uma terra de macaquitos. Agora não. Agora a gente já se vê como capoeiristas, né? Terra de Exatamente. capoeiristas já tem um outro valor. A gente precisa entender que a gente precisa fazer um processo de descolonização, Sim, tá? Para não ficar com crenças limitantes. Poxa, conheça a sua cultura, gente. Eu respeito, eu adoro viajar, eu adoro conhecer a cultura de outros países, mas conheça a cultura do seu próprio país. Conheça a cultura, conheça a capoeira. então, aí ainda nesse diapasão, como diz, a capoeira é cultura negra, certo? Em princípio é isso. Acha você, mestre, que a titulação de patrimônio cultural e material da humanidade, né, inicialmente foi Brasil, e agora é da humanidade, é uma forma de embranquecimento da capoeira para agregar outras castas, né? Desmistificar e agregar, visto que importamos, por exemplo, nós importamos judô, karatê, culturas que não tinham a ver conosco. Hoje está incorporada, mas não é necessariamente brasileira. E entendeu a pergunta? Entendi, sim. Ó, vamos lá, o IFAM, quando a capoeira virou patrimônio imaterial da humanidade em 2016, por que uma cultura vira patrimônio imaterial? Para que seja resguardado os seus valores. Eu vou dar um exemplo, eu só não vou conseguir detalhar, mas eu lembro que eu fui num evento na USP, realizado pelo mestre Gladson, que é um dos grandes mestres que nós temos na capoeira. Ele realizou um evento e levou um mestre para conversar sobre a importância do patrimônio imaterial da humanidade, mestre Luiz Renato. E aí ele estava contando a história de uma comunidade indígena que existia algum bairro que estava pegando o conhecimento, que eles faziam umas panelas, né, umas panelas específicas, e eles estavam pegando o conhecimento daquela cultura e comercializando. O IFAM foi lá e tombou que somente aquela comunidade poderia produzir aquelas panelas, porque era patrimônio daquela comunidade, justamente para não morrer, porque tem toda uma questão cultural. A mesma coisa acontece com a capoeira. Quando você vai dar aula de capoeira em outro país, todas as músicas são cantadas em português. Não se pode mudar nenhuma característica da capoeira para você repassar, porque é uma atividade de oralidade. Um mestre passa para o aluno, é como o pai que ensina para o filho, e assim por diante. Então você precisa defender e resguardar a história dos mestres, dos professores, das pessoas que vivem a cultura e repassam a oralidade, mantendo viva a tradição, para não acontecer isso. Exatamente. Porque hoje, como tudo, todo mundo se aposta. Se é bom, se aposta, né? E eu acho que a gente precisa ter o cuidado de guardar, porque são relíquias nossas. Isso é relíquia. E conservar a oralidade é muito importante, porque é uma marca tanto da capoeira, que veio desde os griots, que vieram junto com os escravos, né? A cultura dos griots. Então, é importante não perdermos certas marcas específicas da capoeira. Você concorda, né, Exatamente, Márcio? eu concordo plenamente. Inclusive, a palavra griot seria talvez mais adequada, né, para a gente chamar esses detentores da capoeira. Os griots, as pessoas que têm o conhecimento ancestral, aquelas pessoas que fazem o repasse, que se preocupam em manter as tradições vivas e latentes, que faz sentido na vida das pessoas. Isso é muito importante, vai muito além, entendeu? A capoeira vai muito além das pernadas. A pernada, ela vai deixar sua saúde em dia. Ela teve uma importância muito grande naquele momento da escravização. Mas a liberdade que a gente busca hoje pode não ser aquela liberdade da corrente, mas a corrente que está na mente às vezes. Sim, É isso. isso é fato. Mestre, a gente já está quase chegando ao fim, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre pioneirismo. Pioneirismo, nossa.
Posso mesmo? É para falar, é para Olha, falar. O mestre Bimba foi criador da capoeira regional. A capoeira regional foi um estilo de capoeira que veio depois do momento da época escravocrata. Ele criou uma maneira de se jogar. Não vou me aprofundar nessa explicação hoje. Mas o mestre Bimba era uma pessoa que não era letrada, analfabeto, ele era estivador e ele acreditava que o que ele estava passando de informação ia ganhar o mundo. Ele também criou a capoeira regional justamente para mostrar que a capoeira era tão eficiente como arte marcial como qualquer outra, com todo respeito a todas. E para provar isso, ele na época, ele desafiou no jornal qualquer lutador que quisesse lutar contra ele. Ele fez 4 lutas oficiais e venceu as 4 dentro do ringue por nocaute. E só uma luta durou mais de 1 minuto, que durou 1 minuto e 15. E ele falava que o lugar de lutar é no ringue, não na roda. Entendeu? Você pode desenvolver a arte, mas os capoeiristas não devem se conflituar, as pessoas não devem se conflituar, as ideias se conflituam, não as pessoas. Então ele acreditou. A capoeira está no mundo inteiro. Sabe? Pioneirismo é algo assim, tudo é impossível até chegar o primeiro e resolver fazer. O homem queria ir para a Lua, ninguém acreditava, até ele conseguir. Aí depois que ele conseguiu ir para a Lua, todo mundo acreditava. Thomas Edison, que criou A lâmpada. a lâmpada, ele tem lá registrado que ele teve 10 mil tentativas frustradas. Verdade. E aí, por que você continua insistindo? Eu não errei 10 mil vezes. Eu descobri 10 mil formas de não fazer isso. E continuou. Hoje nós nos beneficiamos da invenção, agora mesmo. Estamos Entendeu? aqui. Então, se você não faz, outra pessoa vai fazer. Então, seja você o primeiro. Entendeu? E se esforce. Não tenha medo de errar. Tenha medo de ficar parado. Mas erra aprendendo. O erro é o caminho do aprendizado. Se você está errando, quer dizer que você está chegando perto do acerto. Não tem como você acertar sem passar por esse caminho. Esse é o pioneirismo, na minha visão. Mas é mesmo. Então, mestre, como a gente ainda tem um tempinho, não é, Fábio? Nossa, eu gostaria que o mestre tocasse um pouquinho de berimbau para nós. Opa! Porque essa aqui é a arma da capoeira, né? Ó, Aí, se o mestre puder fazer essa eu gentileza. vou brincar aqui com uma coisa, porque é o seguinte, eu E costumo... eu queria terminar, antes de você começar, eu queria terminar, quando fosse para terminar, eu queria terminar com aquela. o Baracá. Nossa. Vamos lá, eu vou tocar um pouquinho. Eu tava brincando aqui, né? Essa história interna, hein? Brincadeira. Eu costumo falar assim, um capoeirista com seu berimbau não passa necessidade. Isso. Porque na época de ouro da adolescência, né? Quando a gente viajava com os amigos, brincava. Assim, eu coloquei meus amigos na capoeira, né? Eu tenho um grupo de amigos do colégio e eles me acompanhavam na capoeira. Então a gente ia viajar, brincava, um levava o violão, tal. Eu sempre levava o berimbau. Incrível que a gente não passava necessidade, porque com o berimbau a gente fazia tudo. Eu lembro que a gente ia viajar, faltava dinheiro, a gente tocava um berimbau, fazia uma roda, depois rodava até a cabaça assim. Não era nem o chapéu, né? Não era nem o chapéu. Enchia a cabaça com as moedas, depois a gente ia lá comer, brincava, acampava, coisa de garoto, né? Então, assim, um livro na mão de uma pessoa inexperiente, ele faz uma fogueira. Um livro na mão de um gênio, ele faz 1 milhão. Eu não estou dizendo que eu sou um gênio, mas eu estou dizendo que Sim, tenha criatividade, acredite. Né? verdade. Qual que você quer mesmo? É aquela do Bacará, eu tava com ela na cabeça, do Baracá. Eu tava com ela na cabeça. Pegadas na areia. Vai pegada na areia. Pegadas na areia. Essa canção, eu fiz ela... Autoria. Ela já mexeu muito comigo, assim. Eu acho que hoje eu consigo falar dela, né? Uhum. Uma vez eu li um poema. O meu pai colocou esse poema na porta de casa. Durante anos, esse poema ficou na porta da minha casa e eu não tinha lido. E um dia eu resolvi ler. E era um poema falando da história de Pegadas na Areia, que eu não sei se você aí de casa conhece. Não sei se você conhece. Nossa, é minha arma. Aí, ó. Eu vou resumir esse poema. Então ele fala assim: certo dia eu caminhava pela praia ao lado do senhor. E ao lado das minhas pegadas tinha as deles. Eram 2 pares de pegada. E tinha a tela da minha vida lá na frente.
e nós percorremos esse caminho. Ao final da minha vida, passou um filme nessa tela, e eu olhei para trás, e quando eu olhei para trás eu vi que em alguns momentos só tinha um par de pegadas. E foi bem nos momentos que eu passava muita dificuldade. Então eu voltei para o Senhor e perguntei: Senhor, eu que sempre andei do seu lado, por que me abandonaste nesses momentos? Aí antes de ler o final, eu resolvi pensar e criei uma música que eu vou cantar agora. Aí a minha casa na época entrou em reforma e esse poema sumiu. E não tinha internet na época. Puxa. Aí eu, caramba... Nem celular. Nem celular. Já me entreguei, né? Aí fiquei anos sem saber o final. Aí um dia eu fui dar aula numa escola e eu não sei o que eu fiz, que a diretora gostou e me chamou perguntando se eu era professor de educação física. Eu disse não. Ela falou assim: que pena, porque eu ia te contratar agora. Foi nesse dia que eu falei: preciso fazer educação física. Quando eu olhei para trás, adivinha o que tinha na porta? Não acredito. Pegadas na areia. Aí, isso é lindo demais. Depois de anos eu li o final. E aí o final dizia assim: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Porque nesses momentos que só tinha um par de pegada, foram os momentos que eu te carreguei pelos braços. Sabe naquele momento que você desiste? Naquele momento que você está fraco, que você acha que não pode acreditar? A fé. Aí, gente, eu acho que todo mundo tinha que ler e reler 1000 vezes Pegadas na Areia. Fé. Tenha fé. Isso A gente me costuma falar fortalece assim, muito. a gente costuma falar, é ver para crer. Não, você precisa crer primeiro. Se não Pra crer, depois- não vê. Se você não crer, você não vê. Né? Então, é crer. Creia, faz e continua colocando energia naquilo que você acredita que vai fazer com positividade. As pessoas e as situações certas vão aparecer do seu lado. Se mantenha no caminho. No meu caminho, pegadas na areia, são minhas marcas jogadas ao chão, que viram noite sobre a luz de estrelas e se apagam sobre oração. Mas são trazidas de qualquer maneira, como lembranças e recordação, que vão chegando sempre traiçoeiras, e como areia voa em minhas mãos. Elas se espalham a olhar estrelas, que é o tempo no meu coração. Por mais que leve pegadas na areia, não se apagam sobre oração. E dessa forma vivo a capoeira, que me carrega erguendo pelas mãos. E a maresia da noite serena viram pegadas no meu coração. Serão lembradas sobre a luz de estrelas e serão pra sempre minha oração. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Que seja forte nos seus desafios e seja grande como a lua cheia. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Atire a pedra quem no seu caminho nunca deixou suas pegadas na areia. Valeu, mestre. Desabafei. Valeu. Maravilhoso. Mestre, você tem alguma coisa para colocar para nós? Teria umas conversas que até a Sheila estava falando ali fora, né? Que era sobre meio ambiente, em relação a toda essa instrumentação que a gente usa na capoeira. Você quer falar rapidinho sobre isso? Sim, é importante, tá? Eu trouxe aqui o berimbau, que como eu brinquei no meio da nossa entrevista, né? Um capoeirista com seu berimbau não passa necessidade, mas ele é feito de madeira. No caso, tem vários tipos de madeira. Tem guatambu, tem madeira de pau-pereira, tem biriba, que normalmente é a madeira que o capoeirista mais utiliza, só que ela é feita de uma árvore, tá bom? E a gente sabe muito bem que existem leis de preservação do meio ambiente. A gente não pode simplesmente ir lá no meio ambiente, cortar uma madeira de biriba e fazer um berimbau. A gente precisa preservar. Então, existem leis. Então, quando você que está assistindo aí tiver interesse em ter o seu berimbau, procure uma pessoa especialista
tá? Porque esse berimbau que vai ser vendido, ele com certeza já foi repassado de uma maneira em que está dentro da lei, porque a gente precisa fazer a preservação, a gente tem que cuidar do replantio, que é muito importante, Principalmente. tá? E a gente sabe que tem algumas pessoas, não estou falando da capoeira, algumas pessoas que não pensam nisso, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado, assim como eu trouxe aqui também, com licença, Sim. tá? O pandeiro, esse pandeiro aqui, Ah, que eu trouxe, ele é industrializado, mas nós temos também o pandeiro, com licença aqui, pronto. Aqui. Agora parece eu que ele não está querendo ficar. ficou sim. Ficou. Tá? Esse pandeiro é industrializado, mas a gente tem o pandeiro artesanal também. Mas tem madeira, mesma coisa, tá bom? O atabaque, que é aquele tambor, hoje em dia, eu percebo que algumas pessoas já estão fazendo os seus instrumentos com um material à base de sintético, vegano, né? Vamos dizer assim, justamente para quê? Para fazer a preservação da flora e fauna. Sim. Não pegar pele de animal e tudo mais. Mas é um instrumento bonito. É lindo. Aí, ó. Ela é Pode linda, saber. Aí, ó. Ela é linda, ela é linda capoeira. Ela é linda, ela é linda capoeira. Reflita com o mar e vê se tá bom assim. Paro pra pensar e penso em mim. Mulher que nem ela me pegou no seu gingado, amarrou a sua corda no meu abadá surrado. Ela é linda, ela é linda capoeira. Ela é linda, ela é linda capoeira. Uhul! Show de bola, lindo. Maravilhoso. Mas a Ela gente... aqui é bonita, inclusive, hein? Eu vi. Ó, Flavinha. Então, aí você leva a lembrancinha, porque nós estamos inaugurando o programa hoje, né? A estreia. E aí você tem a sua lembrancinha, tá? Muito obrigado pela... Opa! É singela, mas Aí, é de ó, coração. caneca, ó, que legal. Já tem a minha agora. Tá vendo? A lei da atração. Lei da atração. Mesmo. Até o berimbau desmaiou. Ele desmaiou de emoção. A Pode culpa deixar. foi minha. Faz Depois parte, eu- faz parte. Faz parte. Aí, que legal. A lei da atração, gente, né? Eu adoro falar sobre a lei da atração. Você já pesquisou sobre a lei da atração? Não. Eu Ó, gostaria de eu ouvir. vou fazer uma consideração final. A lei da atração é aquilo que faz com que tudo que a gente deseja seja atraído por nós. Como que a gente faz isso, né? É uma sintonia. Tudo no universo está vibrando. E os nossos pensamentos também são energias que são... E entram em que vibração. entram em vibração. E elas se conectam com aquilo que você mais pensa. Então, se você fica com pensamentos negativos, se você se... Imagina você encontrando uma pessoa emburrada e ela fica do seu lado. Você vai querer ficar do lado dela? De forma alguma. Então, ela está atraindo algo ruim. Eu estou falando de um jeito muito simples. Então, se você coloca energia na positividade, a probabilidade disso voltar para você aumenta. Entendeu? Porque você entra na mesma vibração, que é uma lei que vem antes da lei da atração. Você está na mesma vibração. Então, aí vai depender da qualidade que você coloca na tarefa que você está querendo, seja no serviço, ou seja na família, na amizade. A qualidade, quando você fala e passa para frente alguma informação, a qualidade daquilo que você está falando, junto com a sua energia, vai atrair. Entendeu? Verdade. Talvez você pense em alguma coisa, mas você não sabe o que o universo preparou para você, mas vai ser da melhor qualidade. Então, deixo minhas considerações agradecendo todo mundo aqui da TV Estilo por me receberem. Obrigado pelo elogio, obrigado. Espero que você de casa tenha sido impactado com a capoeira. Venha conhecer, não perca a oportunidade de conhecer. Venha no Grupo Baracá. Posso falar O do nosso endereço? Rua Raul Dias, número 132, Zona Norte de São Paulo, bairro do Mandaqui. Uma travessa da Avenida Santa Inês. A travessa da Avenida Santa Inês, pertinho, gente. Entra lá no @Centro Cultural Baracá do Instagram, deixa um recado no direct, deixa lá no Stories, aonde vocês acharem. Eu vou entrar em contato com vocês e agradecer. Os dias. Todo dia tem aula de segunda a sexta à noite. Por enquanto à noite, mas durante o dia também. Logo, logo terá. Mas não perca a oportunidade. Venha acompanhar a gente nos shows. Venha ver essa mulher jogando capoeira. Não perca a oportunidade, porque você vai se impactar. Ó, se vier, cuidado, porque vai se impactar. Cuidado. A capoeira pega a gente pelo pé.
né? Mestre, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável. Eu queria esse primeiro programa fosse com você e graças a Deus consegui. Tá? Eu só tenho a agradecer você ter me pescado e levado para capoeira. No momento até, você lembra que no início até eu fiquei um pouquinho emburrada, né? Arredia, não foi fácil conquistar a delegada da capoeira, a Guilmar Araújo. Então, mas hoje eu forte, só tenho a agradecer muito, muito, muito. Sou muito feliz por ter abraçado e ter sido abraçada pela capoeira, tá? Eu agradeço muito. E agradeço também aos ouvintes, telespectadores, todos, por essa oportunidade. E quero contar com todos, toda semana, na terça-feira, 16 horas. E eu agradeço muito. Obrigada. Foi uma honra, gente. Espero encontrá-los. Gratidão, que seja eterna essa amizade e muita prosperidade. Com certeza esse programa vai continuar sendo um sucesso, gente. E parabéns pelo sonho realizado também. Pioneirismo. Pioneirismo. Sempre é tempo, né? Muito bom, parabéns. Tá bom, obrigado. Gente. Vou lhe dizer como tudo começou. Foi no fundo de um quintal, o Baracá que se formou. O seu Henrique, o seu Aurélio, o seu Kojak fizeram esse grupo que é um grupo de união. A união tá em primeiro lugar e se você for capoeira nunca pare de treinar. Meu camarada, vou dizer para você que é com a união que seu grupo vai crescer. É com a união que seu grupo vai crescer. É com a união que seu grupo vai crescer. Oi, lelele, oh, lelele, baracá. Lelele, oh, lelele, baracá. É coragem, amor, alegria. Oi, lelele, baracá. É contagiante magia. Oi, lelele, baracá. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is